Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Meu nome é Larissa Neto. Virgínia. e vamos agora abrir no capítulo 14, certo? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. O item é o item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual. Então vamos abrindo os nossos evangelhos, colocar água fluidificada. E para começar, iremos fazer a prece inicial. Virgínia, você poderia fazer? Pai nosso que estás aqui em toda parte, te pedimos mais uma vez a presença amiga para que tenhamos o esclarecimento necessário da tua mensagem de amor e de luz que nos foi enviada através do nosso irmão maior Jesus. Que possamos, através deste evangelho, tomar conhecimento da grandeza dessa relação, dessa vida e trazer, Senhor, como experiência para a nossa vivência, para a nossa prática. Então pedimos a toda espiritualidade amiga nesse instante que nos auxilie a todos que também virtualmente acompanham este Evangelho, para que tenham o mesmo despertar e a oportunidade de estar mais próximo a Ti nesse instante. Nos abençoa hoje e sempre, assim seja. Que assim seja. Então, vou pedir para a Neto ler os dois primeiros parágrafos. Ok. Olá a todos, estamos aqui muito felizes por esse momento. Parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. No entanto, não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe forneceu o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que a eles serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Virgínia, você podia ler o terceiro? Há, pois, duas espécies de famílias: a família pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis com a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelo laço do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bom, então vamos procurar extrair, né, os principais ensinamentos desse texto. E a gente encontra, né, no nosso lar, na nossa família, tanto pessoas que são simpáticas,
como pessoas que a gente não se dá muito bem, né? E eu pergunto qual a importância da gente nascer no meio de pessoas simpáticas, de pessoas que a gente tem afinidade, e como também qual a importância de nascer com pessoas que a gente não se dá tão bem assim. Bom, a gente vai ver assim, né? Dentro desse contexto de família, nós temos um laboratório, né? A gente pode fazer essa comparação. E esse laboratório ele se dá pela oportunidade que nós temos através do convívio. Nesse convívio, o que é comum que nós tenhamos pessoas afins e pessoas que não são tão afins, pela própria construção dessa família. E isso se dá de forma natural. Mesmo as pessoas que não acreditam que nós temos mais de uma existência, elas vão perceber que dentro da casa tem pessoas com quem ela se dá melhor do que com outras. E isso acontece de maneira natural. Agora, qual é a finalidade dessa condição? A gente vai ver que essa análise que a gente faz aqui, ela traz uma série de reflexões oportunas para a nossa caminhada. Quando eu estou em família e eu vejo pessoas com quem eu não me dou bem, aí a pergunta que eu preciso me fazer é: o que é que eu preciso buscar para conseguir conviver bem com essa pessoa? E por que eu não me dou bem com essa pessoa? Qual é o motivo? Qual é a razão? Porque às vezes a gente se dá melhor com uma pessoa de fora do que com uma pessoa que está ali dentro do nosso lar, né? E como é que a gente pode aproveitar essa relação que a gente tem com alguém dentro de casa, saudável, afim, legal, gostosa de se viver, para que a gente possa crescer junto com essa pessoa? Esse é um dos pontos que a gente pode lançar algumas luzes para a gente colocar a você que está em casa nos assistindo, ou onde você estiver, e para a gente também poder refletir em relação a isso. É um tema assim bem instigante. Bom, e a gente tem, né, como ele fala aqui no texto, duas espécies de família, né? Ele fala de uma forma bem didática. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Aí, será uma missão da gente, nós como espíritos em evolução, de fazer com que esses laços corporais, né, se tornem também laços espirituais? De fato, como o Neto bem colocou, né, as nossas relações elas permeiam entre afinidades e ainda desafetos, né? São necessidades que nós temos de lidar com as duas situações, né? E de compreender que nem todas as relações de uma hora para outra vão se tornar relações afetivas, né? Porque ela precisa ter verdade, ela precisa ter uma construção, né? E isso vem a partir de um ensino que a prática do amor nos traz. É um ensino diário. Não basta dizer que, nossa, eu perdoei e agora fez de novo, agora não perdoou, né? É uma solicitação diária, né? Que a gente vivencia. O pertencimento dessa família espiritual é a certeza de você estar solidificando a família uno, né? Que a gente sabe que no final essa compreensão ela vai se estendendo até que o sentido fraterno ela seja uma real situação entre todos os encarnados, entre todos os espíritos, entre todos os seres viventes da mesma criação, né? Então é uma vivência onde a gente se fortalece enquanto grupo, onde a gente se identifica enquanto ideal, que a gente torce um pelo outro. É muito gostoso a gente ver quem a gente gosta, que é uma experiência talvez mais palpável, mais próxima, tendo sucesso. Porque aí eu estou saindo do meu eixo de sucesso para conseguir ver a felicidade de outra pessoa e me sentir feliz ao ver, né? E a gente sabe que não existe uma verdade mais libertadora do que desejar o bem para uma pessoa que ainda não teve esse despertar. Porque a gente sabe que ela vai se sentir bem naquela experiência e vai abandonar erros, né? Vai abandonar conceitos tão equivocados, né? A família ela tem essa característica no contexto de formação, né? E assim,
estava lendo aqui de novo, né, enquanto você estava construindo o raciocínio, e dentro dessa linha do que você estava falando, a gente pode pensar, quando ele diz o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, muitas pessoas se perguntam, né? Isso é uma pergunta, inclusive, muito comum até no nosso regionalismo, né? A quem foi que essa criatura puxou, né? Sim. Você às vezes olha para uma criança em casa e para que foi que esse menino saiu, né? Uhum. Porque o pai e a mãe não tem nada a ver com o comportamento dele. E aí a gente sabe que a educação ela tem um papel fundamental, mas na conversa que Jesus tem com Nicodemos, quando Nicodemos vai interrogar Jesus sobre a realidade da vida no mundo maior, no contexto mais amplo, e Jesus responde a ele da necessidade de nascer de novo, Jesus traz uma frase que é muito forte, porque ele diz: o Espírito sopra onde quer, mas tu não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Então, quando a gente está recebendo, e a sabedoria da natureza é maravilhosa, porque dificilmente, eu falo isso na condição de pai, eu tinha um filho no colo, né, um bebezinho, e eu olhava para... Quando eu pensava isso, às vezes eu me assustava, porque eu olhava e dizia, isso aqui é um espírito reencarnado. Então, quando eu pensava isso, eu me assustava, porque a natureza é tão sábia que ela coloca aquele aspecto da inocência, né, da candura, da doçura no bebê, e você dificilmente, mesmo na condição de espírita, mesmo a gente sabendo que aquele espírito tem todo um contexto, a gente recebe ali naquele momento e a gente não pensa nesse contexto. Mas é importante que a gente faça essas reflexões, porque o espírito, né, do pai, ele pode influenciar o espírito daquele que vem como filho numa existência. Mas esses papéis eles se invertem. E aí o que é hoje o filho, numa vida seguinte pode ser um pai, para que essa relação tenha continuidade e a gente vá podendo crescer junto nesse aspecto familiar. E daí a gente vai ver a importância de nós estarmos, acima de tudo, conscientes dessa nossa tarefa enquanto família, na condição de pai, na condição de mãe, na condição desses novos formatos de família que nós temos, de pais e mães, né? De pessoas do mesmo sexo que estão se colocando nesse contexto também de educação, para encaminhamento de outras criaturas que chegam sob a sua responsabilidade, mas que a gente possa ter essa consciência da necessidade da tarefa enquanto família, para a formação, para essa aproximação que é necessária também e fundamental, para que a gente possa sair dessa existência bem melhores e com, se possível, essas questões mal resolvidas do passado bem encaminhadas para uma solução. Meu pai contou uma história que um amigo dele, né, a esposa teve um filho e ele foi visitar, né, foi conhecer o filho. E assim que olhou para o filho, teve uma sensação ruim, né, como se fosse alguém do passado que estivesse voltando. E eu perguntei para meu pai, né, como é que eles estão agora? E hoje ele ama o filho, né? Então que a gente possa, né, trazer isso também para nossa vida. Caso tenham pessoas que a gente não se dê tão bem, estamos aqui na Terra para trabalhar essas relações, né? Converter esse antagonismo em simpatia, em amor. E se a gente não tiver cuidado, o risco que a gente corre é dizer assim, ah, isso é um desafeto do passado. É porque a gente tem o conhecimento, a gente se acostuma com essa ideia. Não, mas é um desafeto do passado. Sim, e o que é que a gente vai fazer para que esse desafeto venha pelo menos a se tornar um possível afeto do futuro? E é também importante lembrar que, como nós, né, estudantes da doutrina espírita e espíritas também, sabemos que nada acontece por um acaso, nós também estamos relacionando aqui as famílias que têm pertencimentos a partir de adoção, né, sua constituição, que aqui ele chama atenção como a constituição de família material, e a família espiritual se estende para além da relação consanguínea, né? Aqui a gente está colocando todas as relações de vivência familiar, da construção, né? Outro trecho que vale a pena a gente levantar a importância é que Jesus ele quis tornar compreensível, dizendo aos seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, nós somos da família, nós temos que buscar ser da família espiritual de Jesus.
ele nos convida a isso, né? Ele quer ser o nosso amigo, ele quer ser o nosso irmão. Agora basta a gente querer, a gente fazer por onde, a gente procurar ser realmente esse irmão de Jesus, através de seguir os seus ensinamentos, né? Seguir a mensagem de amor que ele nos passou. E você falando isso, eu me lembrei, né, daquele trecho em que ele faz uma reflexão muito rica, né, para a gente. No momento em que ele faz referência àqueles que seriam conhecidos, né, como os seus discípulos, porque seriam conhecidos por muitos se amarem mutuamente. Então, o exercício do amor, que até a Virginia falou, mas também aquela outra passagem em que aqueles que estão com ele perguntam, né? Estive nu e me vestiste, estive com fome e me alimentaste, estive preso e foste me ver. E aí vem a pergunta, né? Senhor, quando foi que te vimos nu? Quando foi que te cobrimos? Quando foi que fomos te visitar? Todas as vezes que o fizestes a um dos pequeninos, foi a mim que o fizeste. Então, esse ponto você coloca, né? Se a gente traz isso para uma reflexão, a visão de Jesus é uma visão de família muito maior, né? A visão do Cristo é uma visão de família universal. E ele já estava nessa condição de amor, um amor que para a gente ainda hoje é difícil entender. O que significou essa vinda de Jesus numa visão mais ampla, em termos evolutivos, em termos de oportunidade, porque a mensagem dele continua extremamente atual. Mas o convite que ele faz para a gente é para que a gente possa ir ao encontro dele através dos outros que estão ao nosso lado. E onde é que estão os outros mais próximos? Na família. Né? É na família que a gente vai ter esse exercício primeiro de realização de amor, para que a gente possa ir administrando essas diferenças, as dificuldades, os problemas, e a partir disso a gente vai podendo exercitar também esse amor em relação às outras pessoas com quem a gente convive. Tem mais algum ponto em especial que vocês queiram destacar? Vou deixar primeiro com o Virgínia, porque eu já falei muito. Que ele fala aqui, ó, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços, e sim os da simpatia e da comunhão das ideias. O que bate realmente ao que a gente estava comentando ainda agora, né? A nossa verdade, às vezes, a gente mascara, né? Nós somos seres encarnados e que hoje não temos a telepatia como um veículo acessível, né? Pelo menos a todos existem mediunidades e pessoas, né, que poderiam ter esse acesso, mas que a gente já se resguarda muito. Né? Enquanto a gente tem semelhanças físicas, quando a gente fala da genética, né? de filhos biológicos, de uma família onde tem uma diversidade de traços, mas que remetem a uma só característica, a gente se sente pertencente. Mas se a gente não tivesse isso, se a gente não tivesse a matéria como uma forma de esconder a nossa essência, será que a gente teria mais facilidade de identificar as nossas companhias espirituais, porque temos, né? Não é porque estamos encarnados que estamos dissociados dela. Será que teríamos mais facilidade de identificar dentro de casa, dentro do nosso lar, quem realmente se afina com os nossos pensamentos, que muito embora pode ser até aqueles desafetos, porque aquilo que me incomoda pode ser que eu tenha também. E aquilo ali é um sinal que eu preciso mudar, mas como eu ainda não comecei a mudar em mim, eu quero começar a mudar no outro, né? Então a gente só reconhece o que conhece, né? Então, quando ele tem essa brilhante forma de esclarecimento, né? A doutrina nos traz isso de uma maneira mais aberta, nós somos chamados a saber para onde vibramos, para onde estamos depositando o nosso tesouro, né? Que é lá o nosso coração está, né? Onde vibra a nossa frequência, para poder entender a sintonia da nossa família, para poder entender a necessidade de estar ali em conjunto, saber que não existe o certo e o errado, porque o aprendizado é uma forma dinâmica, né? Alguma coisa que você tenha despontado em entendimento, em vivência, eu já tenho uma outra, e aí a gente vai tornando isso daí uma troca, um laboratório mais dinâmico, né? Então, para mim, era esse o destaque aqui. Eu queria voltar aqui um ponto, né, no segundo parágrafo, que é bem interessante, quando ele diz assim: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias.
os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, todos nós, ainda que você ou ainda que eu, que nós possamos olhar para dentro dos nossos lares e encontrar um ambiente que a gente classifique como um ambiente hostil, um ambiente difícil, e não seria nada absurdo pensar que os outros também pensem da mesma forma que a gente, né? Que eu posso dizer, mas o meu lar, o ambiente é muito hostil. Mas a pessoa com quem eu convivo dentro do meu lar também pode estar dizendo a mesma coisa pelas minhas atitudes, pela minha forma de ser, pela minha forma de agir. Então nós estamos num ambiente em que nós podemos ser considerados agentes de transformação e mudança. Se eu estou dentro do meu lar e eu não estou satisfeito com o resultado daquilo que está vindo, como a soma dessa contribuição coletiva, é preciso que eu avalie também como está sendo feita essa minha contribuição. E além disso, refletindo nessa frase, compreender que nós nunca estamos desamparados, que todos nós temos laços de afinidade que rompem aí os milênios. Quantos espíritos a gente tem laços de afinidade e às vezes a gente até tem a bênção de conviver com esses espíritos durante as nossas encarnações. Então, são aquelas criaturas que a gente muitas das vezes não precisa dizer nada, basta estar perto, que aquele estar perto ali já é suficiente para você se abastecer e se alimentar do amor que o outro tem por você e que você tem por ele. Mas qual é a tarefa que nos cabe nesta existência? É observar para dentro do nosso lar, porque é de onde normalmente vêm as maiores diferenças e os maiores desafios. Nós normalmente não estamos em caráter de missão aqui na Terra, né? E a nossa tarefa, porque missão é para espírito já num contexto já mais adiantado do ponto de vista de evolução. E missão aqui na Terra e tarefa aqui na Terra, a nossa tarefa é refletir dentro da nossa vida, com quem a gente se relaciona, qual é a maneira que nós temos, de fato, de nos aproximar mais dessas pessoas, de fazer com que essas diferenças possam ser diminuídas, de fazer com que essas arestas possam ser aparadas, porque senão fica sem sentido. A gente passa pela existência sem aproveitar as oportunidades e termina deixando para uma vida futura, talvez numa condição mais difícil, a tarefa que a gente deveria ter feito nesta, num aspecto mais favorável. E aproveitando, eu me lembrei aqui também de uma entrevista que nós fizemos aqui no DECOM, aqui da Federação Espírita Paraibana, num ponto a ponto, que você pode encontrar na playlist aí dos vídeos da Federação, é uma entrevista com Raquel Maia, e o título da entrevista é uma pergunta: por que reencarnei nesta família? Vale a pena, inclusive, assistir, quando terminar o Evangelho, assistir essa entrevista, que ficou realmente um conteúdo bem interessante e que tem a ver com isso aqui que a gente está discutindo também. Então vamos agora para a nossa mensagem final, né, a respeito dessa passagem. É interessante que enquanto o Neto falava, eu lembrei da música Laços de Família, não tem como não lembrar, né? E eu acho que a frase para mim que ganha a música desde pequena, né, escutando que fala exatamente de bom é você chegar no lar contente e do sorriso fazer um abrigo, né? Como é bom você, por mais que você tenha problemas familiares, mas quando você sabe que você deu um passo importante para a resolução desse problema, que você conseguiu passar por uma dificuldade, que você conseguiu unir a sua família, porque nem sempre os problemas nos aparecem para nos causar uma dissociação. Às vezes o problema é o motivo da união, né? É a forma de ver diferente, né? É buscar a força que a família precisa para se unir. E quem nunca voltou para casa com aquela vontade de eu quero voltar para casa e contar e poder dividir uma alegria e poder ver, né, naquelas pessoas também a alegria, ou se você não ter grandes motivos de estar alegre, mas estar recebendo os seus parentes com um sorriso no rosto porque você quer fazer diferente, né? Então, que a nossa, hoje, parentela corpórea seja também a nossa parentela espiritual, né? Que a gente possa, como o Neto bem colocou, estar caminhando para essa resolução em família dos planos encarnatórios que estamos aqui para cumprir, que cumpramos com alegria. E assim, depois de tudo isso que a gente falou, né, fica uma frase, tem até uma mensagem do Momento Espírita que fala, né, lar, um lugar para voltar. Então é
é essa relação que a gente precisa, essa chama, né, que a gente não pode deixar que se apague, porque ela precisa ser insuflada também com o nosso sopro, né? Esse sopro, vamos dizer assim, fazendo uma comparação muito pobre da nossa realidade para com a realidade de Deus, mas também considerando que cada um de nós tem uma centelha divina, e essa centelha divina que faz com que a gente possa alimentar essa relação em família, com as pessoas com que a gente está tendo a oportunidade de conviver, porque normalmente não é por acaso que nós estamos juntos. Nós temos uma razão de ser para estarmos convivendo, dividindo o mesmo teto, ou mesmo num contexto familiar mais amplo. Nós estamos vinculados por razões. Essas razões, elas partem da sabedoria de Deus diante da nossa necessidade. Normalmente a gente não sabe muito o que quer, mas se nós fortalecermos a fé que cada um precisa nutrir dentro de si para construir uma realidade melhor, isso vai acontecer a partir desse convívio familiar, porque é dentro do lar que nós nos mostramos verdadeiramente tais quais somos. Então, eu vou terminar também lembrando a música que foi muito bem, foi um insight assim, bem legal que Virginia teve, né? É hora de apertar os laços da família com amor. Bom, então vamos agora para a nossa prece final. Vou pedir que Neto faça a nossa prece. Então, Senhor, amigo Jesus, nós queremos te agradecer por mais esse momento, te pedir que abençoe a todas as famílias que nos acompanham, a todas as pessoas que estão assistindo a esse momento do Evangelho no Lar, para que elas também sejam abençoadas e para que as resoluções sejam tomadas, Senhor, na perspectiva de crescimento de todos nós, que possamos fazer valer essa oportunidade bendita que Deus nos concedeu, de podermos aproveitar esse convívio em família, transformando as relações de compromisso em relações de afeto, dentro das nossas limitações e das nossas possibilidades. Mas, acima de tudo, com muita confiança, com muita fé, de que o futuro nos reserva dias ainda melhores do que os que estamos tendo no momento atual. Abençoa as nossas famílias, abençoa o nosso projeto, que em 2017 ele possa vir no Evangelho no Lar, cada vez mais identificado com a necessidade de todos nós, para que a tua misericórdia, aliada a essa oportunidade bendita que temos da tecnologia, sensibilize os nossos corações e os corações de todos aqueles que estão conectados conosco. Obrigado por tudo, Senhor. Que a tua paz seja conosco hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Assim seja. Muito obrigada pela presença de todos no nosso Evangelho Online. Até a próxima.